Depois do grande Zeno acabar com a realidade que Goku Black planejava destruir os humanos, nossos guerreiros estavam exaustos de enfrentar aqueles idiotas. Mas alguma coisa estava errada. Absolutamente tudo foi apagado por Zen. Não havia nada. No entanto, de repente, uma pessoa abre os olhos, num plano totalmente branco e vazio. Mas o quê? Como diabos eu retornei ao normal? Pelo que me lembro, eu e Zamasu estávamos nos unindo ao universo, quando aquele insignificante Saiyajin conseguiu chamar aquela criança que nos apagaram da existência. Mas como eu estou de volta com o mesmo corpo do Son Goku? Em seguida, uma voz fala com ele. Finalmente você chegou, Black. Rapidamente, ele olha assustado para trás, vendo ali na frente dele um grupo de seres em pé. Quem são vocês? Exijo que me respondam ou farei picadinho com cada um. Aquele grupo começou a rir da situação, mas de repente, Black atinge a forma de Super Saiyajin Rosé. Logo, um deles resolve falar. Run, o Ki dos deuses. Um feito extraordinário para um mortal de classe baixa, mas acredite, isso não passa de uma porcaria comparado ao grande poder que este corpo roubado pode te proporcionar. Black ligeiramente se distancia um pouco para trás e percebe que eles já sabiam quem era ele. Ora, como vocês sabem disso? Pobre garoto. Eu diria que você é o cara mais estúpido que já vi. Você e sua versão do passado reuniram as super esferas do dragão e, em vez de pedir logo que os humanos fossem mortos, simplesmente resolveram trocar de corpo com esse macaco patético. Francamente, como você é lerdo. Todos riem de Black, mas resolveram abrir o jogo. Olha, cara, sei que está muito curioso para descobrir quem somos nós. Está na hora de contarmos algumas coisinhas para você. Antes, existiam mais de 12 universos. Éramos 18, alguns de nós. Éramos os destruidores responsáveis dos universos apagados por Zeno. Nós seguimos suas ordens por muito tempo, mas começamos a ver imperfeições em cada lugar dos cosmos. Humanos sempre éramos, vimos que todas as espécies não passavam de um ciclo infinito e interminável. Nasciam, cresciam, faziam as escolhas mais desprezíveis possíveis e depois simplesmente morriam e viravam fumaça. Black então começou a ficar interessado na conversa, porém mal sabia ele que o que aquele ser estava falando era apenas um plano para que caísse na conversa. Todos nós éramos leais a Zeno, trabalhamos para nos tornarmos mais fortes e eficazes, mas nunca fomos recompensados, sempre faltava alguma coisa. Resolvemos contar a nossa insatisfação com os humanos para ele, todavia o que recebemos foi um castigo do Supremo Sacerdote, nos impediram de questionar a sua autoridade máxima, e que corríamos riscos se fizéssemos aquela maldita pergunta de novo. Daquele dia em diante, nós decidimos nunca mais obedecer àquela criancinha, e bolamos um plano para destronar o rei. Zeno foi criado por alguém, e como toda criatura, ele tem seus pontos fracos. Só precisei descobrir todos eles. Aquela criança só é o governante por causa do medo, ele não tem força para lutar, só consegue apagar da existência o que desejar. Sendo assim, necessitamos arrumar uma maneira de resistir ao terrível apagamento. Black estava chocado. Não poderia acreditar que não só os humanos eram um câncer, mas as entidades que cuidavam deles também eram muito irresponsáveis. Nesse momento, ele se ira grandemente e pergunta se aqueles seres descobriram uma maneira para serem imunes ao apagamento. Um deles balança a cabeça em confirmação e diz: pode ter demorado, mas sim, fomos espertos o suficiente para desenvolver uma técnica que envolvia nosso corpo com uma energia, deixando o idiota incapaz de nos apagar. Goku Black soltou um sorriso. No entanto, um dos seres continuou a contar a história. Sei que está muito feliz por essa resposta, Saiyajin, mas nós não conseguimos finalizar a técnica a tempo. Ficamos muito focados em nosso plano, e Zeno percebeu que nossos universos tinham um nível de desenvolvimento muito baixo. Por isso, ele resolveu apagar todos nós. Clamamos por misericórdia, e aquele rato sorriu enquanto fechava sua mão. De repente, ele mudou de ideia e disse que um de nós poderia sobreviver. Ele faria um grande torneio com nossos guerreiros mais poderosos, e o universo que ganhasse o torneio seria salvo.
participar da competição, e a maioria de nós foi apagada, restando apenas o Universo 15. Eu sobrevivi. Mas então, Zeno soube que um dos meus guerreiros trapaceou, sendo assim, estendeu a mão friamente, e todos os seres vivos pagaram pela irresponsabilidade de uma única pessoa. Black se surpreendeu, mas não conseguiu compreender como eles estavam ali, se teriam passado pelo apagamento? Bom, meu jovem, um instante de sermos destruídos tentamos usar a técnica, mas como não tinha sido aperfeiçoada, fomos apenas mandados para cá, esse lugar. É como se fosse o prolongamento eterno de nossas mortes. Quando você e Zamasu sofreram o mesmo que nós, resolvemos te salvar e trazer para cá, pois será útil para nosso grande plano. Black questiona por que eles não tinham salvo seu parceiro também, e que raio de plano era esse. Infelizmente seu parceiro era o mais psicopata da dupla, e você tem o corpo que precisamos e um objeto que cobiçamos. Eu não estou entendendo, podem me explicar melhor? O anel do tempo em seu dedo, permita-me fazer o uso. O Hakaishin fez com que o anel transmitisse imagens do que aconteceria no futuro. Black esbugalhou os olhos com todos os acontecimentos e viu que outro torneio do poder seria realizado e quem perdesse morreria. Está vendo o que vai acontecer? Zeno é extremamente irresponsável. Ele quer que você lute pela sobrevivência, e mesmo que seja bom, mas não seja o melhor, você é apagado. Black range os dentes e grita que queria aquela criança fora do lugar onde estava. Era inadmissível. De toda forma, ainda não entendia o que aqueles antigos Hakaishins queriam com ele. E então se vê nas imagens transmitidas pelo O Anel do Tempo, Goku desbloqueando um poder absurdo, um poder fora do alcance até mesmo dos seres mais poderosos da criação, o Ultra Instinto Superior. Black se apavora ao ver a precisão dos movimentos e a absurda capacidade de Son Goku com aqueles cabelos platinados. Porém, o Anel do Tempo para de transmitir as imagens. Ué, por que parou de mostrar? Bom, o futuro dessa batalha ainda não foi escrito. Ninguém sabe o que acontece depois disso. Mas já vimos o bastante para saber o que precisamos fazer. Você é o único capaz de sair daqui. Precisa ir até o centro dos 12 universos e fazer uma fenda que nos tira desse lugar. Assim nós seremos capazes de vencer Zeno. Durante os milhões de anos presos, aperfeiçoamos a técnica e descobrimos coisinhas novas. Todos os Hakaishins ativam o instinto superior e dizem: nós vamos ensinar para você o mesmo poder que Son Goku vai alcançar. No prolongamento eterno das mortes dos antigos destruidores apagados por Zeno, Goku Black se surpreende ao ver todos eles atingirem o instinto superior. Minha nossa, o que raios é isso emanando dos seus corpos? Veja, Black, esta é a técnica que os anjos utilizam por milhares de anos. Foi forjada para se proteger e desviar de ataques. O motivo é porque os anjos não podem interferir nas ações dos mortais. O Supremo Sacerdote é quem mais domina este poder, mas se você aprender a usar corretamente, pode transformar seu corpo inatingível, um tanque de guerra que nunca seria atingido por nenhum golpe. Os incríveis estágios desse poder podem serem desenvolvidos por você à sua vontade. O instinto superior é temido por todas da criação. Goku Black estava terrivelmente espantado. É então que ele olha para o Anel do Tempo e se lembra que Kakaroto, o indivíduo mais odiado por ele, iria conseguir o feito de desbloquear aquele poder em breve. Então ele diz: se aquele humano conseguirá o Ultra Instinto, eu, um ser divino, devo ser mais do que capaz da mesma coisa. E digo mais, garanto que consigo deixar ele comendo poeira. Os antigos Hakaishins sorriem um para o outro e estavam vendo que Black já estava dentro do terrível plano para aniquilar Zeno-sama. Então eles fazem um pacto. Eles ensinariam o instinto superior para Black, mas em troca queriam que ele usasse o Anel do Tempo para sair dali e libertar todos em seguida. O vilão não vê nenhum problema nisso, e desde aquele mesmo momento, começou o treinamento com os antigos destruidores dos universos apagados no passado. Super Saiyajin Rosé em breve seria passado, e enquanto isso Goku e Vegeta chegam na Terra, ninguém imaginava que o vilão estaria vivo.
Todos os acontecimentos normais ocorreram, e Black somente estaria vivo por uma interferência e manipulação dos Hakaishins. Quando ninguém imaginava, o grande Zen estava falando com o Supremo Sacerdote para apagar os universos com um nível mortal mais baixo. É então que Goku apareceu no palácio, bem na hora. Oi, senhorzinhos. Escuta, eu preciso falar com você. Eles então mandam o Supremo Sacerdote esperar. E Goku fala sobre a promessa de Zeno, de realizar um gigante torneio para decidir quais eram os guerreiros mais fortes de todos os universos. Então Zeno se lembra que ele já tinha feito isso no passado, e pensou que seria divertido e bondoso dar uma chance para pelo menos um universo sobreviver. Goku não sabia, mas teria dado a todos os universos sobreviventes uma chance de continuarem existindo, então tudo fica combinado, e o Saiyajin volta ao planeta de Bios para contar o que tinha acontecido. Daishinkan aparece e informa as regras do torneio. É então que todos tomam conhecimento que se perdessem iriam ser apagados por Zeno, o anjo vai embora, e Goku reúne sua equipe para salvar seu universo. Chega o dia da competição, e depois de vários e vários guerreiros se enfrentarem na arena, surge então o instinto superior, e Black observa que seu rival já tinha alcançado o que ele estava aprendendo. Black se irrita grandemente, mas uma vez o miserável Son Goku estava no pódio de Saiyajin mais poderoso. Black e seus aliados observaram que o Universo 7 foi o vencedor do torneio e que o androide número 17 reviveu os universos apagados, menos os pobres coitados do passado. A competição acabou e Black ficou olhando como Son Goku teria passado pelas difíceis fases do Ultra Instinto. É então que ele resolve replicar tudo que o rival fez. Ele conta um plano que consistia em copiar a Genkidama do Saiyajin. Todos os antigos destruidores dariam sua energia para Black, e ele se jogaria naquela energia de acordo com o vilão. Ele poderia fazer o mesmo que seu rival, assim absorvendo a energia e atingindo a forma angelical. Mas é então que Metsu, um dos mais poderosos ali, disse o seguinte: não podemos fazer isso, pelo menos não agora, você tem melhor controle com o Ki divino. Mas tenho que te dizer, ainda está atrás do Saiyajin da Terra. Vamos continuar a preparar seu corpo, e principalmente sua mente, e então faremos o que nos disse. Black explode seu poder e diz: o que estão fazendo parados então? Venham me ajudar. Naquele lugar, o vilão aumentou cada vez mais seu ódio por Son Goku, e usou isto para se tornar cada vez mais e mais preparado para atingir o instinto superior. Black se via cercado de vários e vários Hakaishins, que de repente, um deles disse: muito bom, Black, vamos continuar seu treinamento. Todos os acontecimentos previstos na linha do tempo ocorrem. Na Terra, Goku e Vegeta tiveram de enfrentar Broly, e em seguida um mago por nome de Moro. Na luta contra o Destruidor de Mundos, Goku conseguiu reativar o instinto superior completo e derrotou o vilão. Black, que estava no prolongamento eterno das mortes, observa cuidadosamente cada passo que seu rival Son Goku estava dando. Ele observou a explicação de Meros, e de Whis teria escutado não apenas como desbloquear o Ultra Instinto, mas também como refiná-lo. Sebas, um dos Hakaishins apagados, então diz a Black: escute, precisamos ser rápidos, aqueles humanos estão ficando cada vez mais poderosos, e precisamos que você seja o mais forte, caso contrário eles podem te derrotar e acabar com o plano. Black já teria passado muito tempo treinando para alcançar o poder dos anjos. Porém, por algum motivo, ele não conseguia sentir nem se ver usando aquele poder. É então que ele se lembra da sua chacina na Terra do Futuro e de como conseguiu a transformação do Super Saiyajin Rosé. Ele se lembra que agora ele tinha o corpo de um Saiyajin. Essa raça aumentava seu poder das seguintes formas: pela alta quantidade de células S em seus corpos, pela necessidade de poder, o Zenkai, e também pela fúria. Black dá um sorrisinho. Sei como funciona esse negócio. O vilão diz para todos os destruidores vierem lutar contra ele, e que essa seria a faísca para despertar o instinto nele. Os Hakaishins perceberam o que ele queria fazer, mas somente Sebas iria lutar contra ele.
Rapidamente e com muita fúria nos olhos, o destruidor acerta um forte golpe em Black, que defende com os punhos e é empurrado para trás fortemente. Ele se levanta, já se transformando na forma Rosé. Black começa a tentar acertar o adversário, porém o Hakaishins ativa o Ultra Instinto e todos os golpes do Saiyajin são falhos, não conseguindo acertar nenhum. Em seguida, o adversário lhe acerta uma cacetada tão certeira que Black se prostra e cospe grandes gotas vermelhas. Um filme passa pela mente dele, se lembrando de Son Goku no Torneio do Poder, quando derrotou o Jiren. Black se levanta com garra e explodiu seu Ki roxo violentamente, e dizendo: "Eu posso não ser um humano, mas meu corpo pertence a um." O vilão retorna a tentar acertar golpes em Sebas, que novamente se desvia facilmente. Os outros destruidores observam e veem o que estava acontecendo. Black, com sorte, conseguiu acertar um golpe bem no peito do Hakaishin, mas Sebas fica parado e sem esboçar reações. Por sua vez, uma áurea mística o envolve, e o Saiyajin é mandado para longe. Todos os destruidores se reúnem e carregam ataques de energia. Nem deu tempo de Black se levantar, e já foi surpreendido por todos aqueles ataques de uma só vez. Black é terrivelmente ofuscado pela imensa quantidade de energia e cai no vazio, sem muitas forças. Os Hakaishins então pegam seu corpo e começam a espancar e humilhar horrivelmente, ao ponto de Black não ter forças de revidar, nem ao menos se levantar. Os seres se reúnem e começam novamente a carregar ataques de energia, mas desta vez era diferente. Os ataques eram esferas cor violeta e carregadas de Ki destrutivo. Black vê aquilo e incrivelmente se levanta. Ele, mesmo com pouca energia, carrega um contra-ataque. Ele carrega aquele pequeno golpe e grita intensamente que jamais iria recuar. Mas os destruidores lançam os ataques contra ele, e mais uma vez o vilão é ofuscado, sendo que os seres ficaram apenas observando. Black se lembrou de Goku no Torneio do Poder e disse: "Se aquele miserável conseguiu, eu serei mais do que capaz de realizar esse feito, pois de certa maneira, eu também sou um Son Goku." Black trancou todos os ataques com seu peito e foi tomado pela energia destrutiva. Ele gritou intensamente, até que tudo desapareceu e os Hakaishins pensaram: "Parece que nossos planos talvez tenham ido longe demais." Quando acabaram de falar, uma grande luz surgiu e Black apareceu com um corpo transformado. Ele surgiu no vazio e abriu os olhos bem devagar e explodiu seu Ki, emanando a pura áurea angelical. Black aparece caminhando bem devagar, com um instinto superior presságio. Ele foi até Sebas e falou: "O poder dos anjos agora é meu. Muito bem. O que querem que eu faça agora?" Eles olham um para o outro e dizem: "Ótimo, está na hora de sairmos daqui." Goku Black emanava uma áurea branca. Seu poder transmitia a pura energia dos anjos. Seu corpo teria sido transformado. Para testar sua força e habilidades, o vilão aumenta seu Ki ao máximo. Então, um calor assombroso foi sentido pelos Hakaishins, e ele foi capaz de criar uma galáxia, feita com seu próprio Ki, igualmente a que seu rival teria feito no Torneio do Poder. Black esvaziou sua mente e calmamente falou: "Eu sabia que conseguiria. Um ser divino como eu é mais do que superior a um mortal como Son Goku. Muito bem. O primeiro estágio eu já consegui. Agora, vamos para a forma final desta transformação." No entanto, os seres olharam uns para os outros. Eles concordaram em alguma coisa e disseram: "Sentimos muito, Black, mas temos que te mandar agora de volta. Você precisa ir na linha temporal de Son Goku e nos libertar antes que seja tarde demais." O meio Saiyajin se inquieta um pouco e diz: "Como assim? Eu ainda não cheguei no estágio final, ainda não superei aquele verme do Kakaroto. Olha, Black, se tivéssemos tempo, iríamos continuar a treinar você. Mas se você não for agora, nossos planos irão por água abaixo." O vilão resfria sua cabeça e pergunta como ele poderia libertar todos eles. É então que eles respondem: "Nós podemos abrir um portal usando o seu anel do tempo. Nós sabemos de segredos desse objeto e sabemos que podemos usar para viajar para uma nova linha do tempo. Assim você não morreria. Quando te mandarmos para o Universo 7, você deve imediatamente arrumar uma forma de IR até o Palácio do Grande Zeno, e se conseguir este feito, você verá que não muito longe dali,
Estão localizados um conjunto de planetas, amarrados por correntes. Você deve ir até lá e dizer as seguintes palavras: Eu sou um mortal que deseja passar pelo julgamento. Deixe-me passar pelo teste para provar que sou digno. Quando fizer isso, os planetas irão te puxar para dentro. Lá você deve encontrar as 7 esferas do dragão que existem lá, as reúna. E quando o grande dragão aparecer, pode abrir um portal entre todas as dimensões e linhas do tempo. Então estaremos livres. Goku Black receia um pouco. Afinal, ele teria de passar pelo palácio do Grande Zeno para cumprir com aquele plano. Mas sem muita enrolação, Black entra no plano e diz: Estou dentro, mas quando tudo isso acabar, eu aniquilarei todas as células de Son Goku com minhas próprias mãos. Então os Hakaishins fazem o Anel do Tempo emitir uma intensa luz, deixando tudo ofuscado. Com seu conhecimento, Sebas consegue fazer o objeto mandar Black direto ao Universo 7. E o vilão cai num planeta desconhecido. Infelizmente, o Anel do Tempo não poderia tirar todos eles daquele lugar. Por isso, nosso vilão deveria arrumar uma maneira continuar com o plano. O Saiyajin olha a paisagem e tenta adivinhar onde diabos estava, ou em que sistema solar estaria. É aí que ele percebe que a vegetação, a água, o céu e o sol são idênticos ao mundo mais odiado por ele. Goku Black estava na Terra. Ora mais para que raios aqueles vermes me mandaram para aqui. Enquanto se lastimava, ele pode sentir o ki de seu rival, vindo da casa de Bulma e Vegeta. Black já sabia que Kakaroto era amigo de Zeno, então ele quis se disfarçar com as roupas de Goku e ir até o Palácio do Rei, onde poderia continuar o plano. Ele viaja escondendo seu ki até a casa de Vegeta e lá encontra seu rival, fazendo um rango pesado. Se escondendo, ele consegue ir até um quarto da casa e vasculha por todos os lados, por algum traje de treino de Goku. Olhando de um lado para o outro, ele finalmente encontra e veste aquela roupa e sai dali rapidamente. Black já estava disfarçado, agora precisava arrumar uma maneira de ir até o Palácio do Grande Zeno. É aí que ele se lembra que Goku tinha um botão mágico, que apenas clicando no lado certo, levaria quem apertou para o Palácio do Zen. Nosso vilão não perdeu tempo e procurou por todos os lugares da roupa, mas não encontrou. Ele percebeu que Goku estava com um instrumento e resolveu esperar seu inimigo sair dali para roubar o objeto dele. Goku Black já teria conseguido sair do prolongamento eterno de almas e procurava roubar o botão que Zeno deu para Son Goku. Depois de muito tempo esperando, Black vê que seu rival se levantou e se despediu de Vegeta e Bulma. Goku foi direto para casa e, chegando lá, tirou a roupa e foi tomar um banho quente, sendo que sua esposa pegou sua roupa e colocou em um recipiente para lavar. O vilão seguiu o Saiyajin pelo caminho inteiro e percebeu que aquela era a hora perfeita para roubar o botão. Black derrubou uma árvore próxima à casa e a esposa de Goku foi direto para o quintal ver o que tinha acontecido. O vilão entrou na casa e procurou no traje de Goku pelo objeto, e assim que encontrou, abriu um sorriso como se tivesse encontrado o objeto mais valioso de sua vida. Sem perceber, ele deu aquela típica risada e esqueceu de esconder seu ki. Isto foi suficiente para que Goku sentisse a presença maligna e sair rapidamente do banheiro. E quando ele chegou na sala, viu uma pessoa usando a mesma vestimenta que ele, com sua mesma face, e o pior, usando um brinco e um anel em seu dedo. Ele reconheceu o inimigo na mesma hora e gritou: "Seu maldito, como diabos você ainda está vivo?" Não deu tempo do Saiyajin fazer absolutamente nada, e Black apertou o botão, sendo imediatamente levado para o Palácio do Grande Zeno. Goku foi mais rápido do que coceira de macaco, e se vestiu. Sua esposa chegou em casa e perguntou que bagunça era aquela. O Saiyajin não dá muitos detalhes, e diz que um dos piores inimigos teria voltado. Assim ele pede que sua mulher venha com ele, e fique em segurança com Bulma e os guerreiros, pois iria descobrir o que Black estava planejando. Goku, sem perdas de tempo, segurou sua esposa nos braços e a levou até a casa de Vegeta, onde estaria mais protegida, e seu filho mais novo chegou atrás deles. Chegando lá, Goku já reúne a rapaziada toda e informa: "Acabo de vir de casa. Adivinhem quem eu encontrei dentro da minha lavanderia." Piccolo pergunta se ele estava ficando maluco,
Mas Goku responde: Black, aquele perverso conseguiu ir até minha residência e pegou o botão que Zeno me entregou e simplesmente apertou desaparecendo, sem que eu pudesse fazer absolutamente nada. Todos seus amigos não acreditaram e disseram: O que, tem certeza, Goku? Até onde eu sei, ele e Zamasu foram apagados pelo grande Zen e ninguém pode escapar do apagamento dele. Goku diz que era tudo verdade e que estava tão surpreso quanto eles. Então Vegeta logo raciocinou que talvez Black teria arrumado uma maneira de se vingar de Zeno, por isso ele pegou aquele botão. Ele diz que se comunicassem com os Kaioshins o mais rápido possível. Eles conseguiram se comunicar com Shin, que na mesma hora usou o Kai Kai para chegar na Terra e se entender da bagunça que estava acontecendo. Vim o mais rápido possível, Goku. Se o Black conseguiu fugir do apagamento do grande Senhor Zenhor, creio que possivelmente esta é a ameaça mais fatal a OS Universos desde a sua criação. Mas enquanto tudo isso acontecia, o vilão já teria chegado no palácio e tenta avistar os planetas acorrentados que os Hakaishins teriam lhe falado. Mesmo olhando de um lado para o outro, ele não conseguiu encontrar e deu de cara com Zeno, bem na sua frente. Goku, o que você veio fazer aqui? Ah, já sei. Você veio brincar, não foi? Black sentiu um nojo ao ver aqueles dois, mas como não poderia estragar o disfarce, fingiu que era realmente o legítimo Son Goku. Oi, meus amiguinhos. Na verdade, eu fiquei sabendo de um novo desafio. Vocês por acaso viram um conjunto de planetas acorrentados aqui por perto? Eu perguntei ao grande Zumo se teria algum lugar com guerreiros bem poderosos para lutar, e ele me disse que nesses planetas eu poderia encontrar. Os dois Zenos apontam para a localização, e Black abriu um grande sorriso, e já partiu com tudo para os planetas. Os dois Zenos olharam um para o outro e gritaram: Ei, Goku, passa por aqui quando terminar. A gente precisa brincar. É então que eles olham um para o outro e dizem: Espera um pouco, por que o Goku está usando o brinco agora? Black viajou o mais rápido possível e conseguiu avistar o conjunto planetário. Ele chega e diz as palavras que foi ensinado. Eu sou um mortal que deseja passar pelo julgamento. Deixe-me passar pelo teste, para provar que sou digno. Naquele mesmo momento, Black foi puxado para dentro daqueles gigantescos planetas. Ele caiu como um meteoro, ardendo em fogo e com grande violência. O vilão olhou para lá e para cá e viu que tinha conseguido seu objetivo. Do lado de fora, Goku chegou com Shin, no palácio do grande Zeno, e é recebido. Ora, Goku, você voltou do planeta prisão. Que bom que tirou o brinco. Estava meio noiado com ele. Goku já colocou as mãos na cabeça e disse: Zenhorzinhos, vocês por acaso viram uma pessoa igual a mim por aqui? É claro que eu vi meu calabreso. Quer dizer que não era você? Ele foi naquela direção. Goku e Shin estavam nervosos. Por isso eles perguntam para Zeno o que estava acontecendo e para onde Black teria ido. Zeno responde que o cara com a mesma cara do Goku teria pedido a informação de onde estavam os grandes planetas acorrentados, os quais continham testes e recompensas para quem conseguisse entrar neles. Rapidamente, Goku e o Kaioshin voaram o mais rápido possível na direção em que foram mostrados, e depois de uma grande distância, eles avistaram um grupo de planetas, todos juntos e cercados por um grande campo de força. O Saiyajin tentou atravessar a barreira, mas tudo que conseguiu foi bater a sua cara no bloqueio, e fica desanimado e dizendo: Ótimo, o Black com certeza está armando alguma coisa. Não há razões para que entre em um lugar como esses, caso não seja um novo plano para acabar com a gente. O vilão chega no teste dos planetas, e assim que chegou, viu uma esfera do dragão. No entanto, havia alguma coisa diferente com aquela esfera, pois estava negra e emanando uma essência maligna de seu interior. Black já recolhe aquele objeto e partiu procurando a esfera de 2 estrelas. Enquanto voava pelo céu, de repente, ele se chocou com um campo de força, dando de cara com um personagem um tanto chamativo que diz: Então, você é o mortal que pediu para passar pelo julgamento, não é mesmo? Pois bem, eu sou o protetor, e não permitirei que você passe por aqui. Saia imediatamente e continuará vivo. Debochando, Black se transforma em um Super Saiyajin Rosé, dando um chute no queixo do inimigo que dá uma cambalhota para trás, se assustando com a forma daquele ser. Ora, mas isso é Ki divino, como pode um mortal alcançar esta energia?
O vilão não espera muita coisa e já partiu para outra cacetada no protetor. No entanto, aquele ser segurou o pé de Black e o derrubou no chão. Escute aqui, você é um intruso, não é? Pois bem, você vai me dizer agora quem raios é você e de qual raça é. Black, sufocado pelo perna do protetor, fala: como você já sabe, eu sou um mortal que deseja passar pelo julgamento, a fim de me provar digno do poder dessas esferas do dragão. Sou um Saiyajin louco por lutas, e meu nome é Son Goku. Aquele ser já faz uma pose de lutas, e Usia, uma transformação que aumentava seu corpo. Com isso, ele parte para o ataque. No entanto, nosso vilão desviou dele. Black soltou uma risadinha, mas quando menos esperava, o protetor apareceu por trás dele, lhe dando um chute tão grande que o Saiyajin saiu voando e com grandes dores, se chocando com o campo de força e já recebendo outro soco do adversário, caindo até o chão do planeta. Black estava com dificuldades para se levantar, e aquele ser foi até a superfície, dando um chute bem nas costas do miserável, que começa a sentir seu corpo pedir arrego. Mesmo depois de tudo isso, ele não quis desistir e se levantou expulsando o adversário de suas costas. O Saiyajin começou a carregar seu Ki tão violentamente que uma terrível tempestade se formou, e dava para vê-la de fora do planeta, sendo que Goku percebeu aquela terrível tormenta se formando. Black terminou de fazer aquilo e acertou um golpe bem no estômago daquele indivíduo que não se apavora e explode uma enorme esfera de energia, lançando Goku Black, lhe dando sequências e mais sequências de golpes, uma depois da outra, sem nenhum descanso ou misericórdia. Depois de tanto apanhar, Black pensou que não deveria estar passando por aquela humilhação, afinal, ele era especial, pois tinha sido escolhido pelos antigos Hakaishins do passado, e seu plano zero humanos deveria ser concretizado. Com fúria nos olhos e paz no coração, Black segurou um golpe do protetor, que ficou assustado ao ver a cena. Black, olhando fixamente para os olhos daquele ser, disse: este é o verdadeiro poder que um corpo como estes pode me proporcionar. Naquele momento, uma faísca se acendeu, e o vilão atingiu a forma do Ultra Instinto, incompleto. Ao ver aquilo, o protetor dilatou seus olhos, se questionando em alto som. Mas, você disse que era um Saiyajin, como diabos está fluindo o poder dos anjos? Isso é impossível. Black apenas sorriu e lhe meteu 5 golpes no peito, fazendo o adversário cair. Macacos me mordam. Você deveria ter acabado comigo antes que eu atingisse esse nível de poder. Como não me mandou para o outro mundo, agora eu que mando nessa bagaça. Ainda sem entender, aquele homem tentou e tentou numerosas vezes acertar um golpe em Black, mas absolutamente todas eram inúteis, pois o instinto superior desviava automaticamente daquelas tentativas. Depois de muito tempo naquele ritmo, o Saiyajin se cansou e chutou o protetor bem no estômago, e com o poder de sua mente, usou várias correntes que estavam ali para amarrar e sufocar o adversário. Aquelas correntes tiravam todo o poder de quem prendiam, por isso ele não poderia fazer nada, e apenas escuta Black falar: olha para você, humilhado por um mortal. Pois bem, você acertou. Eu sou um simples e pobre Saiyajin, mas com o poder de um anjo. Black fechou os olhos do protetor e sai dali antes que ele perceba. Quando abre os olhos, ele vê o vilão rindo e, virando a cara, estralou os dedos, causando uma enorme explosão em todo o local. Black saiu dali e o protetor ficou lá, todo cheio de feridas e de fumaça, porém vivo. Acontece que antes de sair da luta, o Saiyajin teria escondido bombas de Ki ao redor do seu adversário. Sendo assim, ele fugiu, encontrando a esfera de Tu estrelas no caminho. No prolongamento eterno das mortes dos antigos destruidores apagados, os seres que trouxeram Goku Black de volta para a vida estavam nervosos e inquietos. Se seu encarregado não fosse capaz de cumprir o que prometeu, eles permaneceriam eternamente naquele lugar, sem chances de voltar sem o Anel do Tempo. Mas, nos planetas acorrentados, Black, utilizando o poder do instinto superior incompleto, foi capaz de derrotar vários e vários testes que eram necessários para provar que ele era digno de receber a recompensa e o poder das esferas do dragão. Black já teria reunido 6 esferas, todas eram carregadas de negatividade, e o vilão saiu a procurar por todos os lados a última esfera. Goku
partiu para perguntar a Zeno o que poderia estar acontecendo. E então, que o Supremo Sacerdote aparece, explicando para o Saiyajin o que muito provavelmente o inimigo estaria planejando. Son Goku, é muito bom te ver, meu amigo. Veja bem, naqueles planetas existem uma sequência de testes que, se forem todos concluídos, podem abrir uma fenda na nossa realidade. Não como ocorre na maioria das vezes, mas essa fenda daria acesso a seres que estão acorrentados há muito tempo para nossos universos. E é claro, quem conseguir passar pelos testes receberá um poder além do que podemos imaginar. Goku, conhecendo a mente terrível de Black, conseguiu deduzir o que aquele psicopata estava planejando. Bom, aqueles planetas estão cercados por uma magia tão forte que nem mesmo Zeno-sama tem poder para intervir no que está acontecendo lá dentro. E o pior é que é terminantemente proibido a entrada de anjos lá. A única maneira de entrar é você ir até próximo deles e pedir para passar pelo julgamento a fim de se mostrar digno. E será teleportado para dentro dos planetas, Goku. Você precisa entrar lá e impedir que seu rival faça a pior besteira que ele fez na vida. Rapidamente, Goku fez o que o Supremo Sacerdote pediu e foi absorvido, e caiu como um meteoro, com grande violência. Goku limpou seus ombros de poeira, e naquele momento, Black e Goku ficaram cara a cara. O vilão estava procurando a última esfera do dragão e perguntou: "Ora, Son Goku, sinto muito, mas chegou tarde para a festa." Esvaziando sua mente, o Saiyajin ativou o Ultra Instinto Superior e disse: "Seu canalha, meses atrás nós vimos você morrer. Não há como você estar vivo, mas tanto faz, isso termina agora." Black, com aquela risadinha típica, não se espanta com aquilo e mostra para Goku todos os testes que ele teria passado e tinha vencido todos, e agora só faltava um. Goku parte com todo o seu poder para acertar no vilão, um soco que o apagaria. No entanto, o inesperado aconteceu. Na última hora, Black ativou o instinto superior incompleto e desviou do golpe. Por um tris. Goku não acreditava no que estava vendo. Era realmente o mesmo poder dos anjos. E olhando para trás, o Saiyajin vê seu inimigo com aquela áurea branca ao redor de seu corpo. Não pode ser verdade. Ora, Son Goku, mas o que você está dizendo? Contemple com seus olhos a real capacidade que seu corpo pode proporcionar, algo que suei bastante para conseguir, algo que até os seres supremos temem enfrentar. Goku, mesmo estando surpreso com aquilo, fechou os olhos e partiu para o ataque. Assim, ele acerta diversos golpes em seu adversário. O instinto naturalmente tentava desviar, porém, a técnica de Goku era infinitamente superior, e assim todos os golpes foram aplicados de maneira precisa e eficaz. Depois da humilhação, Black caiu de joelhos, cuspindo e tossindo bastante. O vilão bravamente se levantou e os dois rivais começaram a se enfrentar no ar. Porém, Goku não se mostrava cansado e nem um pouco com dificuldade em desviar dos ataques. Assim, ele segura a mão do vilão e golpeia novamente, quebrando alguns ossos. Envergonhado, Black caiu no chão, mas de repente começou a elevar gigantescamente seu ki, de modo que todas as nuvens que estavam no céu se dissiparam. Então ele finalmente conseguiu um soco em cheio em Goku, que sente o impacto, mas revida 5 vezes pior, dando um chute que lançou Black para um campo de força, quase deixando inconsciente. Cheio de machucados, Black se levantou uma outra vez do chão, mas só fez isso para apanhar de novo, pois Goku começou a carregar diversos ataques, que deixaram o vilão sem nenhuma força. Então, Goku se preparou para finalizar a luta e carregou um Kamehameha, o mais devastador ataque que ele já lançou na vida. É então que Black viu com seus olhos toda aquela enorme quantidade absurda de poder concentrado vindo em sua direção. O Saiyajin lançou o ataque, enquanto o inimigo tentou segurar, mas começou a ceder, e a vitória de Son Goku era mais que certa. Black começou a sentir raiva, fúria, vontade de acabar com seu rival. Não importava quanto se esforçasse, ele sempre perderia para aquele Saiyajin. Movido pela fúria, ele foi sufocado pelo enorme Super Kamehameha, e uma enorme explosão destruiu as coisas que estavam ali perto, e Goku desativou o Ultra Instinto, vendo que seu trabalho já estava feito. Ele verifica, mas não haviam sinais do vilão. Tudo que existia era uma enorme cratera causada pelo ataque.
Porém, na última hora, Black reapareceu todo machucado. O Saiyajin não poderia acreditar que aquele maldito ainda estava de pé depois daquilo, mas é então que Black respondeu: mesmo que você ainda seja mais forte do que eu, não pode acabar comigo, pois quem desejou passar pelo julgamento não pode morrer, e se não passar no teste, deverá passar a eternidade inteira aqui. O inimigo, todo sapecado, fechou seus olhos e começou a se mover, se concentrando ao máximo. Ele causou um grande movimento de ki ao redor de seu corpo e, oscilando, conseguiu alcançar a forma completa do instinto superior, fazendo Son Goku temer e pensar como ele teria feito aquilo. Meu velho rival, Son Goku, eu estive pensando, qual deve ser a sensação de acabar com você, usando o seu corpo e o seu próprio poder? Black partiu com tudo para golpear o Saiyajin. No entanto, Goku segura o ataque e, agarrando na perna do vilão, derrubou no chão e lhe acertou outro golpe, bem no centro das costas. Você pode ser protegido pela magia desses planetas e não vai morrer, por isso eu estarei aqui para esvaziar toda a sua bateria. E quebrarei as suas esferas do dragão, e não será capaz de libertar o mal que está vindo abalar todos os universos. Quando Goku disse aquilo, Black desapareceu dali e foi teletransportado para outro lugar, o céu de um dos planetas, onde ele ficou elevado e começou a sofrer uma dor terrível. Black começou a gritar, sem forças para aguentar, e Goku tentava entender o que estava acontecendo. Acontece que a hora do último teste havia chegado, e o teste era receber o tormento de milhares de almas no próprio corpo e aguentar uma eternidade com o sofrimento. Black não se aguentava de dor, e uma eternidade passou em poucos minutos. Assim, ele caiu no chão, totalmente queimado, ainda agonizando de tanto sofrimento. Então, a sétima e última esfera apareceu, e todas as esferas se encontraram no ar, fazendo o céu do planeta ficar escuro. Naquele momento, Black abriu os olhos, sendo que eles estavam brancos. Ele de repente começou a recuperar todas suas forças, e Goku viu aquilo com grande temor. Black passou no último teste, e como conseguiu suportar o tormento de milhares de almas, agora ele receberia todo o poder delas. Coisas brancas surgiram e entraram em seu corpo, e uma terrível, tenebrosa e absurda explosão aconteceu. Black movimenta sua mão e causa um tremor de terra que derrubou Goku no chão. Em seguida, um grande dragão apareceu no céu e disse: você que passou no julgamento, diga-me agora o que deseja fazer. Com um sorriso no rosto, o inimigo pediu para que a fenda das realidades fosse aberta por apenas 1 minuto, e o grande dragão cumpriu seu desejo. Goku, ainda caído no chão, viu todas aquelas coisas acontecerem, e de repente a magia que protegia os planetas foi quebrada. Assim, o Saiyajin se abrigou o mais rápido possível, e uma absurda brecha apareceu no espaço, e dela saíram os antigos destruidores que disseram: ele conseguiu, agora precisamos ir para a segunda etapa do nosso plano. Nos planetas, Goku estava caído, sem forças para se levantar por causa da terrível pressão que Black estava exercendo. Algumas coisas esquisitas estavam no corpo do vilão, e seu olhar já não era mais o mesmo. Cheio do poder que ele absorveu, Black vai até próximo de Goku e disse: pobre coitado, pelo que pode ver Son Goku, agora eu estou em um nível tão absurdo que creio que superei até mesmo Bills. Ele soltou uma risada para lá de assustadora e preparou um ataque para matar Goku, que sem nenhuma força no corpo, só tinha uma única alternativa: morrer ali. Black mostrou uma quantidade tão grande de energia que destruiria até mesmo todas as partes do corpo do adversário. Mas de repente, um portal apareceu bem por trás dele, e Goku foi rapidamente puxado para dentro daquela fenda, deixando Black furioso. Ora seu macaco insignificante. A fenda se fechou, e Goku caiu num vazio existencial, um lugar muito esquisito, e um pátio gigantesco numa cor branca, e a superfície era como se fosse um espelho. De repente, alguém apareceu ali na frente do Saiyajin e falou: Son Goku, o guerreiro Saiyajin, ainda bem que eu consegui te salvar. Kakaroto, nervoso, olhou para os lados, perguntando quem raios era aquele desconhecido e onde estava. O homem apenas disse: este é um lugar alternativo,
Para ser mais preciso, é uma outra realidade, diferente da sua. O meu nome é Kaito, e quando aquele seu amigo fez o pedido, abriu uma brecha entre todas as realidades, libertando seres que estavam presos assim como eu por entre todos os mundos. Assim que eu vi que ele iria acabar com você, te resgatei. Goku agradeceu a bondade de Kaito, mas pediu que ele o levasse de volta para o Universo 7, pois queria derrotar Black, impedindo que qualquer coisa maléfica acontecesse. Todavia, Kaito responde que ele não poderia fazer aquilo. Kakaroto não tinha poder suficiente para encarar o vilão, e todos os seres foram soltos por ele, e disse que só havia uma maneira dele salvar seu universo. Goku, seu rival, passou nos testes daqueles planetas, e recebeu o poder dos guerreiros do mal, milhares de almas do passado que passaram pela história. Agora ele está imbatível. Mas você pode vencer se você ficar aqui e conseguir absorver para dentro de si o poder dos antigos guerreiros do bem que se sacrificaram no passado. Enquanto isso, os antigos Hakaishins chegaram no Universo 7 e, com sorrisos nos rostos, exclamaram: Finalmente, finalmente teremos nossa vingança contra aquele baixinho filho de uma égua. Hoje restauraremos a ordem. Com grandes demonstrações de poder, os Hakaishins viajaram intergalicalmente e, depois de um bocado de tempo e com muito esforço, chegaram no Palácio do Grande Zeno. Com fúria, todos usaram sua força para abalar o local, e Zeno-sama sentiu a terrível presença deles. Assim, ele saiu escoltado por seus guardas e com o Supremo Sacerdote ao seu lado. Ao ver todos eles reunidos, não pôde acreditar, não era possível. Ele teria apagado todos eles da existência. Mas Sebas respondeu: Creio que está surpreso ao nos ver, não é mesmo, sua criança irresponsável? Você destruiu nossos universos sem nenhum pouco de misericórdia, seu bastardo. Durante eras nos preparamos para esse momento, o momento da nossa vingança. Zeno estendeu a mão para cima e tentou apagar os Hakaishins. Porém, eles continuaram na sua frente e dando altas risadas das sucessivas falhas dele. Pobre Zeninho-sama, não consegue nos apagar? Nós aperfeiçoamos uma técnica que não permite que você consiga nos apagar. Acha mesmo que a gente iria voltar e aparecer aqui somente para morrer de novo? O grande Zen apenas fechou os olhos e responde: Se não há nada que eu consiga fazer, meus guardas vão arrumar uma maneira de destruir vocês. Não ficará registros. Estes são os guerreiros mais habilidosos e poderosos de todos. Os guardas ligeiramente se apressaram em combater os inimigos. Todavia, aqueles seres de repente retiraram seus brincos, e um raio por trás deles fez com que ficassem um ao lado do outro. Rindo, disseram: Zeno-sama, nossa luta não é contra seus guardas, é com você. Todos eles formaram um furacão de ventos e luzes, e depois disto, se juntaram em apenas um corpo, dando origem a um novo ser, que apareceu causando vortices, trovões, relâmpagos, aterrorizando os guardas e Zeno. O novo ser gritou em alto som, falando com todas as vozes dos Hakaishins: Vingança, vingança. Todos os participantes da fusão tinham aceito que agora seriam apenas um. Reinaram juntos tomando o controle das mãos daquela criança e se chamariam de Zarbon. De repente, eles correram rápidos como relâmpagos, acertando um golpe em Zeno, que voou se chocando contra seu palácio, quebrando as paredes com extrema violência. Era inacreditável a incrível força de Zarbon, e Zeno, pela primeira vez em sua vida, viu uma ameaça que poderia pôr um fim em seu reino. Goku conseguiu sentir do lugar de onde estava com Kaito a presença de um guerreiro inacreditável e fica sem acreditar que um ser daquele nível existia. Kaito, o que está acontecendo? Kakaroto, parece que está tarde demais. Os seres libertados por seu rival já chegaram no palácio. Zeno-sama, ainda surpreendido, se chocou com aquilo, vendo que o inimigo era uma ameaça avassaladora a todos os mundos. Zarbon então elevou drasticamente seu ki, e até mesmo os guardas se assustaram com aquilo. Então, o vilão acerta um golpe em um deles, enquanto o outro escapou e segurou em sua cauda, lançando o adversário para bem longe. Os dois partiram rapidamente para as nuvens, se encontrando com Zarbon e trocando ofensivas tão inacreditáveis que os 12 universos sentiram aquela pressão, sendo que a realidade começou a se trincar. Lutando em conjunto,
Os guardas conseguiram golpear ferozmente, fazendo o oponente sangrar. Porém, ele começou a rir, como se nada tivesse acontecido. Depois disto, Zarbon deu um giro de 360 graus, chutando a cara de um guarda e em seguida golpeando o outro no estômago. Zarbon usou de seu poder para atirar os dois para bem longe dali e em seguida voou até o final, acertando mais 2 golpes nos guardas. Os dois estavam surpresos. Pela primeira vez na criação, estavam sendo sufocados por um inimigo. Após isso, os guardas então decidiram fazer o uso não apenas da força, mas das técnicas e habilidades. Zarbon já estava novamente vindo com tudo para acabar com eles. No entanto, eles simplesmente desviaram do vilão, com um simples tapa num ponto específico do corpo de Zarbon, que fez ele mudar sua direção e perder o equilíbrio. Os guardas lutaram juntos, e ambos deram chutes bem na cara daquele monstro, que sentiu de tal forma o ataque que caiu no palácio de Zeno, que vendo o inimigo no chão, disse: "Eu avisei vocês, estes guerreiros são os melhores dos melhores. Vocês, uma hora ou outra, vão acabar sendo derrotados por meus guardas." Quando Zarbon menos esperava, um ataque de energia estava vindo em sua direção, explodindo todo o local e fazendo o inimigo desaparecer em meio a luz e poeira misturadas. Eles voltam e ficam de pé esperando, até que o oponente explodiu tudo e surgiu novamente em meio a uma cratera de terra. Com grande fúria, Zarbon lançou ataques de ki em forma de esferas negras, milhares delas, todas na direção dos dois, que outra vez apenas desviaram e escaparam daquilo, e de repente, o monstro já estava vindo outra vez para atacar, mas tem seu ataque bloqueado por um dos guardas, que tentou lhe golpear, mas assustadoramente o vilão segurou o golpe, e eles começaram a se enfrentar em meio àquele terrível caos. O enfrentamento dos dois foi tão intenso que ninguém seria capaz de enxergar a violência da batalha. O que se via eram pontos brilhantes no céu, transferindo enormes quantidades de energia através de raios. Depois daquilo, o outro guarda de repente aparece, dando um soco terrível em Zarbon, que atrapalha a luta, e com apenas um golpe é mandado para a superfície, se chocando e causando um enorme tremor de terra. Os dois guardas decidiram que teriam de acabar com aquilo o mais rápido possível, e eles se juntam para lançar um ataque que seria o mais devastador de suas vidas. Os guardiões então se combinam numa técnica que amarrou Zarbon na superfície, e ele não poderia escapar. Então, os dois concentraram todo o poder que conseguiram, e com a técnica combinada, lançaram um assombroso ataque em forma de laser, que atravessou o tecido entre as realidades e foi até o adversário, causando as mais terríveis catástrofes à existência. Zarbon, amarrado à superfície, viu aquela e energia vindo tirar sua vida. Porém, na última hora, ele abriu sua grande bocona e absorveu toda aquela energia para dentro dele mesmo. O vilão quase teve seu corpo totalmente destruído, mas antes daquilo acontecer, ele parou de absorver o ataque e criou um campo de força que desviou o raio para os lados, criando brechas na realidade. Zarbon violentamente voou pelo céu e facilmente espancou e derrotou os dois guardas, dando uma surra totalmente fora da normalidade neles, sendo que foram tão violentamente humilhados que terminaram no chão, massacrados e só continuando vivos por misericórdia de Zarbon. O inimigo vinha se aproximando bem devagar e mostrando toda sua imponência ao falar as seguintes coisas: "Nossa luta não é contra seus guardas, Zeno-sama, é contra você. Você quem nos matou sem nem um pouco de misericórdia e nos fez padecer naquele prisão interdimensional durante eras. Mas do que ninguém, já sabe porque eu deixei seus guardas vivos, pois quero te vencer com todo o seu poder. Essa será a batalha final entre o bem e o mal." Zeno-sama ficou observando Zarbon falar, e rir da situação é então que o grande rei chama seus guardiões e, tocando neles dois, os assimilou, se tornando apenas um com eles. Zeno mostrou sua verdadeira face como rei dos universos, uma forma que nem mesmo o supremo sacerdote teria visto em sua vida. Zarbon riu mais uma vez e afirmou que aquele seria o dia em que as trevas tomariam à força o lugar da luz e o mal finalmente superaria ao bem. Mas enquanto o inimigo prosseguia em falar, Zeno-sama, na sua real forma, utilizou de todo o seu poder para chegar ao nível máximo usando
o instinto superior. O rei se movimentou tão rápido que Zarbon não conseguiu enxergar a ameaça, e antes que o adversário perceba, Zeno toca no peito dele e, inacreditavelmente, jogou o vilão para fora da região de seu palácio, e o mesmo rasgou o tecido de todo o universo, se chocando contra uma estrela ultra maciça e tremendo todas as outras realidades. Quando Zeno mostrou seu poder inigualável, a realidade cedeu, de tal forma que toda a ficção foi interligada, e o Supremo Sacerdote tentou segurar aquilo, para que nada entrasse em um colapso sem fim. Daishinkan ficou num lugar onde poderia sair, caso contrário as coisas não dariam nada bem. Naquele momento, Goku, que estava com Kaito, viu tudo o que estava acontecendo e gritou: "Minha nossa, o Black libertou um ser que é capaz de derrotar até mesmo o Senhorzinho. Como isso é possível?" Kaito pediu para que Goku agisse o mais rápido possível, pois eles não teriam mais tempo. O Saiyajin precisava absorver o poder das almas dos antigos guerreiros da luz, que se sacrificaram para salvar a história no passado. Certo, eu já entendi. Mas como eu posso fazer isso? Goku, infelizmente nós não temos mais o tempo para te treinar. Você vai ter que absorver sem nenhum preparo. Mas antes de fazer isso, eu tenho que te dizer uma coisa. Provavelmente, pelo fato de seu corpo não ter sido preparado para conter o poder, você morrerá. Vai demorar um pouco até sua morte. E você deve aproveitar esse tempo para derrotar Zarbon. Você aceita? Goku ficou um pouco triste depois dessa notícia, mas ao ver tudo o que estava acontecendo, ele aceitou fazer o seu último sacrifício pelo universo e todos os habitantes que contavam com ele. Goku então disse: "Vamos lá, o que será preciso para realizar isso?" Kaito responde que ele respirasse fundo e fechasse os olhos, pois ele faria o resto. Assim, Goku se acalmou e Kaito ditou palavras de um antigo encantamento que abriu um pequeno e escuro portal. Ele, para finalizar, disse: "O receptáculo está pronto. Guerreiros do passado, deem suas forças para Son Goku, o Saiyajin de coração puro, que se ofereceu para salvar todos os indefesos." Naquele momento, o poder de milhões de guerreiros da história foi transferido para dentro de Goku, e o Saiyajin não aguentou aquela intensidade, e sendo assim, gritou e gritou incansavelmente, até não aguentar mais, ao ponto de implorar para que aquilo parasse. No entanto, Kaito continuou com o processo, até que para Kakaroto se passou uma eternidade de dor e sofrimento. Enquanto Goku implorava para que aquilo parasse e absorvia o poder de todas as almas dos antigos guerreiros, Zarbon e Zeno-sama prosseguiam naquele terrível embate. As realidades só estavam de pé por conta do Supremo Sacerdote, que tentava aguentar as pontas na esperança que o rei vencesse o inimigo. Zarbon foi jogado violentamente pelo tecido do espaço-tempo e acabou se chocando contra uma estrela ultramaciça, causando violência sem limites em todos os lugares. Mas quando menos se esperava, o vilão usou de sua inacreditável velocidade para voltar ao campo de batalha, deixando o rei sem reações. Zarbon estava intacto. Ele encarou o rei, dizendo: "Durante eras esperamos por este momento. Acha que não viríamos preparados?" Naquele instante, Zarbon ativou o Ultra Instinto Superior. Os dois seres naquela cena representavam o bem e o mal, a destruição e a criação, a luz e as trevas. Os dois caminharam um na direção do outro e utilizaram de suas infinitas velocidades para lançar sequência de centenas de milhares de golpes por segundo. Era tão rápido que nem mesmo os olhos mais espertos poderiam enxergar a batalha. Depois de infinitos ataques, a energia concentrada daqueles seres gerou uma quantidade tão inacreditável de energia que uma bola laranja se formou e uma explosão com proporções do tamanho de um Big Bang foi causada. Aquilo destruiria toda a realidade. Porém, Zeno protegeu a criação recebendo toda aquela explosão nos peitos, e uma assombrosa fumaça se formou. E lá estava ele, o rei, de pé e com pequenos ferimentos. Zarbon e o grande Zeno-sama prosseguiram se enfrentando, em meio ao nada. Estando no mesmo nível de poder, eles lançam os mais pensados ataques um contra o outro. O inimigo conseguiu golpear ferozmente o rei. No entanto, Zeno respondeu àquela ofensiva com um soco que jogou Zarbon para longe, fazendo o bastardo bufar de raiva. A luz ficou na pose do ataque,
e partiu com tudo para acabar com aquilo. Zarbon lança um raio de ki na direção do rei, que esquiva, e dá outro soco bem na cara do vilão. Não deixando barato, Zarbon arregaça a cara de Zeno, que ficou tão furioso que explode uma esfera de energia bem no peito dele. Outra explosão de proporções criadoras foi causada, e Zarbon recebeu todos os danos causados por ela. Nenhum deles planejava se render, trocando golpes e técnicas tão precisas que suas forças, ao se encontrarem, se anulavam e em seguida multiplicadas por 0, uma vez que estavam empatados. Furioso por não conseguir driblar o rei, aquele ser maligno explodiu todo o seu poder e lançou outro raio com seu dedo para atravessar Zeno, que simplesmente usou o instinto superior e consegue desviar a ofensiva. Porém, existia uma coisa que o Supremo Rei não sabia sobre seu adversário. Enquanto ele desviou o raio, Zarbon apareceu atrás dele, lhe aplicando uma zoelhada violenta nas costas, que o surpreendeu. E Zarbon aproveitou para dar sequências de ofensivas pelas costas, jogando Sama para cima e rebatendo para baixo, como se estivesse jogando um meteoro contra a superfície. Ardendo em fúria, o grande Zen voa entre os ataques de energia do adversário e concentrou todo o seu poder num golpe no centro da fusão. Aquilo foi capaz de alcançar cada participante da fusão individualmente, de modo que quase todos eles foram separados. Ainda sentindo grandes dores, aquele monstro foi jogado contra a superfície, caindo extremamente ferido pelo rei. Mas aquela não era apenas uma luta, era a decisão final de quem assumiria o controle de toda a criação. Por isso ele se levantou, antes que fosse novamente atingido pelo impacto de uma nova ofensiva. Então, Zarbon resolveu acabar com a brincadeira, materializando sua espada Hakai, uma arma para acabar com a existência de Sama. Ele vai com tudo, porém não estava tendo sucesso em acertar Zeno em cheio, até que ele acerta um braço, porém Zeno se regenerou ao normal e chuta aquela espada, dando sucessivas técnicas no vilão, que se perdeu na batalha, mas que consegue enxergar o seu rival e lhe golpeia ferozmente, várias vezes, e por final, Zarbon trouxe para o embate uma esfera maior do que a maioria dos planetas, jogando contra Zen, que recebeu aquele ataque, explodindo, uma explosão muito mais forte da que seria necessária para alcançar a do Big Bang. Foi tão violento que Zeno quase foi vencido, porém ainda estava em pé, mesmo cansado. Acontece que à medida que o embate dos dois prosseguia, o rei ficava cada vez mais cansado, e isto estava acontecendo por causa de Zarbon, que roubava a energia do oponente, e ficava cada vez mais forte, ultrapassando os limites que nunca foram ultrapassados por ninguém. Vendo que Zeno se enfraqueceu um pouco, Zarbon agarra na cara do adversário e lhe aplica grande pressão, esfregando sua cara como se fosse um brinquedo. Ele humilha e esmaga o corpo dele, e logo em seguida causa uma nova explosão, muito maior do que a anterior, não dando opções para Sama, a não ser absorver aquilo e quase morrer. Zarbon jogou seu rival no chão e disse: "A noite reinará nas realidades criadas por você, seu rato. Deixarei que aprodeça neste mesmo lugar e seja envergonhado até a que perdure a eternidade." Infelizmente, a cena que víamos eram as trevas saindo como vitoriosas e a obscuridade tomando conta de tudo. Todavia, naquela hora, o Supremo Sacerdote não conseguiu manter as realidades intactas, e Goku, no exato momento, terminou de absorver o poder das milhões de almas dos guerreiros, assumindo uma consciência fora dos limites humanos, e saindo do lugar onde estava, e aparecendo no lugar onde Zarbon lutava com Zeno-sama. Goku, furioso, assumia ali sua nova existência, uma entidade com mente nova e corpo cheio de poder. Um novo oponente teria chegado para batalhar contra aquele monstro, e era Kakaroto, o lendário guerreiro Saiyajin. Ao ver aquilo, Zarbon questionou como aquilo poderia ser possível. Como Son Goku teria alcançado um poder tão grande como aquele, e diz: "Ora, parece que vou ter um pouco mais de trabalho antes de assumir o controle da criação. Mas o que está esperando? Venha, Son Goku, me mostre do que é capaz, e eu roubarei toda a sua energia quando fizer isso." Infelizmente, Goku teria pouco tempo antes do seu colapso, e raivoso ele gritou: "Seu maldito bastardo, pensa que eu vim brincar com você?"
Goku elevou seu poder, causando uma terrível anormalidade. Era tanta força que Zarbon começou a se sentir ameaçado. E quando ele menos esperava, Goku o golpeou bem no centro de seu corpo, fazendo com que outra vez, cada membro da fusão fosse atingido individualmente. Eu não me considero o guerreiro ideal para isso, mas se for necessário, eu vou até o mais fundo inferno para impedir que você seja nosso novo rei, seu bastardo. Son Goku, encarando aquele ser maligno, mostrou seu poder, o Omni God Ultra Instinto, a maior fase divina, o ápice que um mortal poderia alcançar. O Saiyajin começou a falar. Está vendo esse novo poder? Vou ser franco com você. Eu tenho aproximadamente 16 minutos, até que o meu corpo se esfarele em pedaços. E adivinha, esses últimos instantes da minha vida serão muito mais que necessários para eliminar você, seu rato. Zarbon, mesmo ao ver aquela intensa quantidade de Ki em Goku, procurou não mostrar para o adversário sua surpresa, e riu, dizendo: neste momento, eu sou a entidade absoluta desse mundo, um mero macaco, não vai me impedir de conquistar o meu objetivo. Movimentando suas mãos, Kakaroto restaurou a ordem daquele lugar, que estava um terrível caos, e de repente, ele abriu os olhos, acertando um soco no centro do corpo da fusão, tão preciso como se fosse um homem lançando uma agulha a metros de distância e acertando em cheio no alvo. Goku retirou sua mão, e Zarbon tentou um chute no Saiyajin. Todavia Kakaroto se abaixou, desviando do golpe e aparecendo atrás do vilão, que não acreditou na precisão daqueles movimentos. Muito ferido, Zeno-sama viu seu melhor amigo, com toda aquela energia em seu corpo, e disse: essa não. O Goku vai se desintegrar com todo o poder dessas almas. E tudo por minha causa. Eu fui burro, sempre fui. E fiz as escolhas erradas no passado. Se não fosse por mim, esses Hakaishins não estariam aqui agora. Enquanto o rei se culpava pela breve morte do Saiyajin, Black, no meio do espaço, contemplava sua força e sua soberania, enquanto Goku absorveu todo o poder dos antigos milhões de guerreiros do passado. Black absorveu o dos mais perversos vilões e ameaças que já teriam passado pela história. Mas Black não iria morrer, pois seu corpo foi preparado para suportar aquilo. No entanto, alguma coisa estava errada com ele, assim como Kakaroto. A consciência, a forma de pensar de Black estava diferente, e ele podia compreender coisas ocultas e complexas como uma simples conta de soma. Mas a verdade é que estava planejando uma coisa que os Hakaishins não pensavam que ele faria. Goku e Zarbon começaram a se enfrentar. 1 minuto se passou, e agora só restavam 15 até nosso herói morrer. Então chegou a hora que os dois começaram a medir forças, empurrando um ao outro. A terrível fusão engana o Saiyajin, e lhe meteu uma cacetada bem no queixo dele, fazendo Kakaroto sangrar. Não satisfeito, o inimigo lhe golpeia ferozmente, jogando ele no chão, levantando uma nuvem de poeira. Zarbon dobrou os braços, mostrando que ele seria superior, mas quando menos se esperava, Goku aparece limpando sua boca, e com uma granada de Ki, se movimentando o mais rápido possível, o Saiyajin chega até o vilão, e jogou a granada dentro da boca de Zarbon. Aquilo explodiu, de tal forma que a fusão se atrapalhou grandemente, e furioso acaba quase desativando o instinto superior por falta de concentração. É nesse momento que Goku aproveitou para fazer o uso da técnica, lhe aplicando os mais fortes golpes possíveis, chute no meio do estômago, explosões em suas costas, e por final, ele agarra na cauda do vilão e lança rumo ao espaço vazio. Zarbon voa, enquanto Goku começa a carregar o mais violento Kamehameha de todos. Ele lança aquele terrível raio de energia rumo em direção ao vilão, que foi ofuscado por aquilo. Mas, infelizmente, Zarbon reativa o Ultra Instinto Superior, conseguindo resistir, e trancou o ataque, desviando o mesmo para longe. O Saiyajin queria acabar com aquilo o mais rápido possível. Por isso, ele carregou todo o seu Ki, indo para a luta. E em meio ao universo se despedaçando, os dois lutaram, sendo que Zeno, todo ferido, observava a batalha de longe. 5 minutos se passaram, e nenhum dos dois conseguiu eliminar o outro. E sendo assim, eles se afastaram e ficam parados para analisar melhor os pontos fracos e fortes do adversário.
Goku identificou que no centro do peito de Zarbon ficava um símbolo com estrelas. Cada uma representava um participante da fusão. Aquele seria o ponto fraco do inimigo, o lugar mais frágil. Mas enquanto isso, Zarbon observa que no corpo do Saiyajin surgiram manchas escuras, resultado do poder das milhões de almas que absorveu, e o ponto fraco dele seria o coração. 9 minutos restavam, e o primeiro a partir para o ataque foi Zarbon, lhe aplicando um golpe preciso, bem na região onde ficava o coração de Son Goku. Com aquele soco, Kakaroto cospe para fora e tem seu colapso acelerado. No entanto, Goku reagiu enquanto o outro comemorava o ataque certeiro e lhe deu uma forte pancada no peito dele, que sentiu de tal forma que outra vez o instinto superior foi desativado, e isso fez com que Goku pensasse: parece que descobriu uma maneira desse monstro ser eliminado, como não pensei nisto antes. Os participantes daquela fusão eram Hakaishins, usuários do poder Hakai. Eles não conseguiam usar o instinto superior junto a seu poder de Hakaishins, e por isso Goku, que conseguiu chegar até a fase perfeita do Ultra Instinto, seria superior se soubesse aplicar aquilo ao seu favor. Sendo assim, ele começa a utilizar a técnica para arremeter demasiadas vezes e mais vezes Zarbon, investindo sempre no centro de seu peito. Foram sequências de ofensivas que causaram dores que se concentraram por todo o corpo do inimigo. Goku foi tão preciso que conseguiu passar 4 minutos humilhando o adversário, mas quando ele teria apenas mais 5 minutos de vida, ele sentiu uma forte agonia que o fez cair, e aproveitando a brecha, Zarbon ataca justamente no coração do Saiyajin. Goku começou a entrar em colapso e sentiu todo o seu corpo se despedaçando. Todavia, heroicamente ele se levantou e disse: "Você não vai vencer. Se eu morrerei, levarei você comigo, seu maldito." 4 minutos e meio restavam, e Son Goku decidiu que usaria sua última alternativa para acabar com o vilão. Ele se autodestruiria. A explosão de um ser com milhões de almas em seu corpo resultaria numa explosão tão inacreditável que Zarbon seria varrido da existência. E talvez o Supremo Sacerdote conseguiria, junto de Zeno, criar uma barreira em toda a realidade, impedindo que a mesma fosse destruída. Ele estava decidido, mas quando já iria fazer aquilo, Zarbon começou a falar: "Ora, por favor, não faça burrices. Tanto eu como você sabemos que não vai funcionar, pois eu tenho um plano reserva." O vilão estralou os dedos, e de repente, Black apareceu. Sendo assim, Zarbon tentou literalmente engolir Goku Black, para absorver todo o seu poder, e derrotar Kakaroto. Porém, Goku chuta a cara dele, livrando Black de ser absorvido por aquele monstro. Furioso, Goku Black gritou: "Lá ele 1000 vezes! Seus malucos! Eu sabia que não poderia confiar em vocês, mas nunca pensei que iriam tentar me comer." Ele diz que eles teriam traído sua confiança e que já sabia que aquilo iria acontecer. Seus malditos! Por que pensam que eu estive fora durante todo esse momento? Eu sabia que não podia acreditar em vocês, assim como vocês usaram meu anel do tempo para me mostrar como meu rival estaria no futuro. Eu usei do meu novo poder para descobrir como acabavam todas as linhas do tempo. E adivinha só, em todas elas vocês me mataram e não cumpriram o que disseram que iriam fazer. Não exterminaram os humanos, deixaram eles vivos, e eu acabei servindo de vadia para seus planos. Por isso, eu vou acabar com a sua raça, com as minhas próprias mãos, e quando eu te vencer, eu mesmo farei com que todos os humanos do universo morram. Black partiu com tudo para cima de Zarbon, que não consegue recuar, e Black e ele se enfrentaram, enquanto Goku caiu no chão. Restavam 2 minutos para sua morte. Zeno se levantou e conseguiu falar com o Saiyajin. "Goku, escute, você precisa reagir. Isso que está acontecendo é tudo por culpa minha. Não merece pagar pelos meus erros. Por isso, você deve fazer a fusão com aquele seu rival e assuma o controle do corpo dele. Quando fizer isso, eu vou segurar Zarbon, e você lançará o mais terrível ataque em nós dois juntos." Goku tinha pouco tempo e disse que o Sama foi uma pessoa muito especial para ele. Mas como precisava, Goku entrou no meio da briga entre Zarbon e Black e pegou o brinco que seu rival escondia no bolso. Black chutou Goku para longe, falando para que ele não atrapalhasse sua vingança e que depois acabava com ele. Kakaroto cai sendo sustentado por Zeno e coloca o brinco.
Naquele momento, Black foi puxado e os dois formaram apenas um único ser. Mesmo que o vilão resistisse, não pode fugir de se fundir com Kakaroto. Porém, uma batalha mental na mente daquela nova fusão se inicia, e Goku luta para assumir o controle do corpo. Enquanto isso, Zeno-sama aparece por trás de Zarbon e agarra pelas costas, não dando escapatória para o vilão. Mas aconteceu o inesperado. Black assumiu o controle da fusão e disse: "Você apenas me deu mais poder. Muito bem. Parece que vamos destruir os humanos juntos." Mas depois de falar isso, Goku, que era a metade da fusão, começou a morrer, pois só restava 1 minuto para seu colapso. Black se dobra de dor. Agora ele também seria afetado, e uma terrível explosão aconteceria. É nesse momento que o vilão perde o comando, e Goku assume o controle do corpo, sendo o mais rápido possível. Kakaroto prepara o mais importante e devastador Kamehameha de sua vida. Zeno segura firme em Zarbon para que ele não consiga escapar, enquanto Goku lançou o ataque, que apareceu como um raio azul, contendo as vozes dos antigos guerreiros do passado. O Kamehameha atravessou Zarbon e Zeno-sama, de modo que os dois gritaram ferozmente, e como último ato, Sama protegeu a realidade junto de Daishinkan para que ela não fosse destruída. Goku aumentou a intensidade do ataque, e Zarbon foi vaporizado da existência, levando o rei com ele. O enorme Kamehameha se dissipa, e Goku caiu no chão, restando 20 segundos para sua morte. Black estava tão furioso dentro do corpo que a fusão foi desfeita, e assim eles se separam. Mas, quando ele percebeu, ele estava no corpo errado, enquanto Goku teria ficado com o de Black. Assim, Kakaroto parou de entrar em colapso, e Black, que estava em um corpo totalmente despreparado, entrou em processo de destruição. Rapidamente, Goku criou um campo de força, e quando o tempo acabou, Black explodiu, tendo uma morte terrivelmente violenta, sendo que o Saiyajin observa seu rival morrendo, e quando aquilo acabou, ele cai de joelhos no chão, não acreditando no que tinha se passado naquele dia. O Supremo Sacerdote estabiliza aquele caos e tocou no ombro do Saiyajin, dizendo: "No final, a luz sempre vence a escuridão." Ainda se tremendo, os dois vão até o palácio do grande Zeno, sem ele, sendo que o rei teria dado sua própria vida para salvar tudo. Goku chorou, e o Supremo Sacerdote falou: "Agora, precisamos conversar."